Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao quadro Sala de Entrevista. E hoje nós vamos falar da polêmica lei aprovada na Câmara Federal que versa sobre o abuso de autoridade no país. E para falar sobre este tema, que é tão polêmico e que vem trazendo muitas discussões sobre as funções e as atividades de magistrados, Ministério Público e até mesmo da polícia, nós estamos recebendo aqui o juiz, doutor Ângelo dos Santos, presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Maranhão, a quem nós de antemão agradecemos muito a presença. É uma satisfação tê-lo aqui, doutor Ângelo. Satisfação nossa, Juraci. Doutor Ângelo, como é que anda esse debate em meio aos magistrados do Brasil? Recentemente o senhor esteve, inclusive, representando os magistrados do Estado do Maranhão na Associação Brasileira de Magistrados e lá os presidentes de associações de todo o Brasil tiveram a oportunidade de discutir. O que foi discutido, o que já tem como pronto para poder realmente ir na manifestação do pensamento dos juízes sobre a questão da lei do abuso de autoridade. Nós tivemos mesmo essa reunião e foi uma reunião em virtude do caráter emergencial, do tema relevantíssimo e preocupante, não só para a carreira da magistratura, mas para a própria sociedade. Foi uma reunião até extraordinária, que nós tivemos em Brasília reunidos e logo o primeiro ponto foi o ingresso da ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo. Foi uma ADIM, né? Um ADIM que já tramita, já está com o decano do Supremo, Tribunal Federal, que é o ministro Celso de Mello, em que que já existem outras entidades também que ingressaram com a ADIM, todas serão reunidas no mesmo relator, que é o ministro Celso. Então, classes como dos auditores fiscais, policiais, Ministério Público, Magistratura Federal, Magistratura Trabalhista, a AMB, então todas as classes que entendem que essa lei criminaliza funções essenciais da magistratura, do Ministério Público e das polícias, ingressaram com ações diretas de inconstitucionalidade. Aliado a isso, vai ser startado campanhas para que a sociedade, uma campanha institucional para que a sociedade tenha a real noção dos malefícios que essa lei vai trazer. Não é um ataque, não só um ataque à carreira da magistratura, a carreira do Ministério Público e das polícias. A sociedade não terá o amparo necessário para o combate à corrupção, combate à criminalidade. A sociedade tem apontado isso. Há pouco tempo, Juraci, teve pesquisa em que a sociedade pela primeira vez disse que o principal problema do Brasil não era mais educação e saúde. Nós sabemos que esses problemas permanecem na nossa nação, mas a sociedade... Que assolam a sociedade brasileira. Que assolam a nossa nação, mas a sociedade, há pouco tempo, demonstrou que o combate à corrupção era o ponto número 1 que a nação, que as autoridades, que as instituições deveriam se debruçar. E a lei vai contrariando o anseio da nossa população. Então, a sociedade tem que estar tem que participar de alguma forma, manifestar a sua contrariedade a essa lei, porque a gente entende que a população, se não participou no momento que deveria da discussão no Legislativo, ainda há tempo, mesmo no Supremo, manifestar de alguma forma isso. Doutor Ângelo, no seu entendimento, enquanto juiz e presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Maranhão, inclusive, vou me valer da sua participação em Brasília para saber o que pensam os outros magistrados de outros estados, de diversas unidades da federação. Que entendimento o senhor tem sobre os principais pontos que trarão esses malefícios que o senhor citou ainda há pouco, não só para a magistratura, Ministério Público, para a polícia, mas sobretudo para a sociedade brasileira, que estão contidos na lei de abuso de autoridade? Quando eu falo, Juraci, já falei aqui, que a lei criminaliza funções essenciais da magistratura, do Ministério Público e da polícia, o dia a dia forense, por exemplo, do magistrado criminal, que analisa inúmeros pedidos de prisões preventivas e analisa também inúmeros pedidos de relaxamento de prisão. Então, isso está na lei. E na lei diz que decretar a prisão, quando ela for manifestamente ilegal, o magistrado está correndo... Não é vago, não? Manifestamente? Extremamente vago. Um tipo penal, como nós comumente falamos,
que contraria o próprio dispositivo constitucional que diz que o crime tem que estar definido em lei anterior. E não existe pena sem prévia cominação legal, ou seja, o próprio texto constitucional está sendo violado por uma lei. A lei está trazendo ou apresentando tipos extremamente abertos, sem nenhuma definição, o que gera uma tremenda insegurança aos atores do sistema de justiça. Magistratura, Ministério Público, polícia, defensores públicos, de certa forma. Então, essa insegurança, a insegurança na atuação, vai gerar um afrouxamento, eu entendo, do combate à corrupção, combate à criminalidade, às organizações criminosas, que tanto, como já foi falado aqui, assolam o nosso país. Corroborando com o que o senhor está dizendo, eu li, inclusive, em alguns matutinos do estado do Goiás e alguns portais também, agora, recentemente, depois da aprovação da lei, um magistrado, colega seu do estado do Goiás, ele determinou a soltura em 5 dias de 9 presos. E muitos colegas de profissão da imprensa o perguntaram por quê. Ele disse, pela lei que aí está, agora não, porque a vigência não acontece, mas daqui a pouco eu vou ser alcançado e criminalizado. Eu não quero passar por isso. Eu não cheguei nós tomamos conhecimento, assim como você, pelas informações, mas eu não tive ciência do inteiro teor da decisão do magistrado, do colega. Então, eu não sei qual foi a fundamentação que ele utilizou. Mas é isso, o ponto é a insegurança que vai gerar, a insegurança jurídica. Se você não define o que é manifestamente, qual é o ato normativo, qual é a lei, qual é o instrumento normativo que define o que é manifestamente legal, uma prisão manifestamente legal. Então, a atuação do sistema de justiça, daqueles que atuam diretamente no sistema de justiça, eles vão atuar numa insegurança jurídica enorme. E essa insegurança jurídica enorme pode gerar depois punição para eles, e punição criminal. Eles podem responder. O que é mais grave, né? O que é mais grave. Porque aí, Juraci, muitos dizem, mas não tem qualquer punição. Já existe. Porque se houver algum abuso, como é dito, no meio processual, nós temos era justamente essa questão. Essa sociedade que o senhor fala, né, que está muito preocupada com a lei do abuso de autoridade e a consequência dela, eu vi diversas pesquisas, inclusive feitas por jornais do eixo Rio-São Paulo, que atestam o que o senhor falou, realmente. Mas eu perguntaria ao senhor, já existem, né, na legislação dispositivos claros que podem, né, enquadrar juízes, membros do Ministério Público, policiais, no afã de realizar uma ação e de cometer essa irregularidade ou esse abuso de autoridade, não é? Isso existe. E nós observamos até na seara... A própria lei da magistratura, né? Na seara administrativa, as sanções administrativas que existem. Né? Nós observamos as corregedorias no âmbito local, com a nossa corregedoria estadual, bem como e principalmente a corregedoria nacional, junto ao Conselho Nacional de Justiça, nós observamos que colegas estão sendo representados diuturnamente com acusações de algum desvio de conduta, seja qual seja. Claro que eu não estou dizendo que todos estão sendo punidos. Não é isso, até porque tem o devido processo legal, ele também tem que se defender, ele também vai ter o direito de defesa como qualquer cidadão. Mas esses excessos, esses desvios de conduta estão sendo realmente enfrentados pelas corregedorias. Então, o que a gente chama de que o direito penal, ele tem que ter uma intervenção, ou ele tem que ser uma intervenção mínima, ou seja, em último caso, qual é a necessidade de você criminalizar esse tipo de conduta, o desvio de conduta, já que eles já estão sendo punidos na seara administrativa, na seara disciplinar. Doutor Ângelo, eu vi, inclusive, li no site da Associação dos Magistrados que recentemente foi feita uma consulta aos juízes do Estado do Maranhão, pela AMA, né, Associação dos Magistrados, e me chamou a atenção o número, né, de 177 pesquisados, os juízes, né, responderam, 172 foram favoráveis, né, que haja um ato
né, de mobilização. Alguns dizem paralisação, mas a magistratura entende que é um ato de mobilização em prol dos direitos e em prol da própria democracia, no ato de defender a própria sociedade com uma lei que está aí, que está gerando essa polêmica toda. Nós fizemos um ato público antes da análise no Congresso Nacional, certo? Ainda quando estava na fase, Juracy, do veto presidencial, ou da sanção ao veto presidencial, nós tivemos um ato aqui em São Luís, em que reunimos magistratura, Ministério Público, polícia, foi um ato nas promotorias da capital, e reunimos as classes que já estavam preocupadas com os malefícios que essa lei traria. E agora, nessa reunião que você citou em Brasília, um dos pontos que nos foi exigido foi que nós consultássemos nossas bases, consultássemos a magistratura estaduais, para entendo esse ato público, entendo essa paralisação, entendo um dia, em uma data oportuna, se teria o apoio de todos os estados. E nós, obviamente, fizemos o nosso papel de consultar os nossos magistrados, e os nossos magistrados indicaram. Estamos, como grande parte do país, extremamente preocupados com dispositivos dessa lei. No aspecto político, como é que a Associação Brasileira dos Magistrados tem lidado diretamente com os parlamentares? Aqui no estado do Maranhão, por exemplo, especialmente, o senhor tem conversado bastante com os nossos representantes em Brasília, o que eles têm dito? Sim. Não, nesse ponto do abuso de autoridade, nessa fase, não mais, até porque toda a discussão já passou. Mas todos os projetos, Previdência, abuso de autoridade, pacote anticrime, todos esses projetos, nós conversamos com nossos representantes, não só em Brasília, como também na nossa associação, na nossa sede. Inclusive, nós temos um ambiente lá chamado a AMA e o Parlamento, justamente para gerar essa discussão. Diálogo, Um diálogo permanente. E, nesses momentos, também apresentamos notas técnicas. O porquê nós estamos nos manifestando daquela forma, levando também subsídio técnico, né? Fundamento técnico para que o deputado, o parlamentar, o senador tenha ali algo que sustente as nossas indagações ou as nossas sugestões. Um embasamento, então, né? Um embasamento legal. Então, esse trabalho é feito não só pela AMA, mas por todas as associações e a Associação dos Magistrados Brasileiros, que diuturnamente estão dando no Congresso Nacional discutindo todos esses projetos que, de alguma forma, atacam ou não, alcançam a magistratura, mas a sociedade como um todo. O senhor tem convicção, a AMA trabalha nesse sentido, a própria Associação Brasileira, de que o Supremo vai agir como se pretende, os magistrados, como pretende? Eu entendo que sim, porque é patente, né? Nós temos pelo menos 2 dispositivos constitucionais que são violados com a lei de abuso de autoridade. Tem um princípio chamado, né, independência judicial, que eu já falei aqui, né, que o magistrado ele não pode ser punido pelo teor das suas decisões. O que tem que ser exigido do magistrado é que todas as decisões dele sejam fundamentadas. Todas fundamentadas. Se ela não for fundamentada, ela é nula de pleno direito, certo? Então, e está lá na Constituição isso e também na Lei Orgânica da Magistratura. E tem, o que eu já até comentei aqui, o princípio da tipicidade dos delitos, que eu já falei. Crime tem que estar em lei anterior que o defina. O crime tem que estar definido e também não existe pena sem prévia cominação legal. Ou seja, se não existe uma lei anterior àquele fato que diga esse fato é crime e defina qual é o tipo, qual é o objeto, não tem como ter crime. E até parece, para a gente finalizar, doutor Ângelo, que se utilizaram bastante de deixes na comunicação, né? Para quem está nos acompanhando, é justamente o momento, por exemplo, que no jornalismo a gente usa para deixar de forma implícita o eu, o nós, e dentro de uma lei não pode estar implícito, tem que estar bem explícito, né, bem claro, de forma concisa, para que não seja suscitada em nenhum momento uma dúvida. E o ponto que, para encerrar, Juracy, se você me permite,
Você falou da imprensa. Imprensa, sociedade livre, democracia, sem imprensa independente, sem magistratura independente, não tem como. E é só fazer um paralelo, que aí eu tento, às vezes, sempre que eu tenho dado entrevista, conversado, debatido com comunicadores, tem um tipo penal que fala da condução coercitiva quando ela é concedida de forma descabida, manifestamente descabida. E eu trago para o comunicador e digo, é como o Juracy tivesse um tipo penal, criando um tipo penal para um comunicador, dizendo, é crime realizar ou proferir perguntas manifestamente descabidas. Para um comunicador, isso é acabar com a profissão dele. Como é que eu vou perguntar? Porque para o comunicador, nós partimos da premissa que todas as perguntas que o comunicador está fazendo, para ele, todas são cabíveis, ou todas são necessárias, né? Mas nem sempre para aquele que está escutando, elas são necessárias ou são cabíveis, né? Então isso tudo é só um paralelo, uma analogia do que a lei vai trazer. E aí eu falo, vai criar a insegurança de atuação da magistratura, do Ministério Público e da Polícia, que são hoje os atores no combate, principalmente à criminalidade. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista com o juiz Dr. Ângelo dos Santos, presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Maranhão. Dr. Ângelo, muito obrigado mesmo por ter vindo aqui, obrigado pelas explicações e vamos acompanhar, né, o desenrolar dos acontecimentos no próprio Supremo Tribunal Federal com a DIN, que foi impetrada, né, pela Associação Brasileira, com apoio de todas as associações que são filiadas em todo o território nacional. Muito obrigado. Eu que agradeço, Juracy, mais uma oportunidade. O quadro Sala de Entrevista fica por aqui e o portal da Assembleia volta amanhã. A todos vocês, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência de sempre. Tchau, gente. Até a próxima.